Oi pessoal, nesse vídeo você finalmente vai aprender a fazer donuts e também tem a receita de sonho. Olha que delícia! Sejam bem-vindos à minha cozinha, eu sou a Tainá e esse é o Pizza Pão em Pasta. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no canal e aproveita para deixar lá nos comentários sugestões de receita que você queira ver por aqui. Bora pro vídeo! Em uma tigela, coloco 500 gramas de farinha de trigo, 5 gramas de fermento biológico seco instantâneo, 70 gramas de açúcar e misturo. Faço um buraco no centro para adicionar os líquidos, que são 2 ovos inteiros e 170 ml de leite. O leite pode variar para mais ou para menos, depende da marca da sua farinha. Então pode acrescentar aos poucos. Aqui eu usei a farinha Renata. Depois é hora de acrescentar o sal. São 8 gramas. Aproveito para te lembrar que todos os utensílios que você vê por aqui vai encontrar os links na descrição do vídeo. Comprando pelos nossos links, você ajuda a manter o canal e a gente agradece pelo carinho. Vou colocar a massa na bancada para sovar bem rápido, somente para distribuir melhor os ingredientes. Depois volto para a tigela e vamos deixar descansar por 10 minutos para absorver melhor os ingredientes e facilitar a nossa sova. Voltamos com a massa para a bancada e a gente precisa sovar até ela estar macia. A minha durou cerca de 8 minutos. Agora eu estico a massa um pouquinho para incorporar a manteiga. São 50 gramas. A manteiga ela precisa estar em temperatura ambiente para isso. Esse processo faz um pouco de bagunça na bancada, mas é assim mesmo. Pode ir sovando que a manteiga vai incorporar na massa. Apesar de estar fazendo essa massa na mão para vocês verem que é possível, na batedeira esse processo é bem mais fácil. Basta seguir a mesma ordem dos ingredientes. Se você estiver fazendo na mão, um raspador vai te facilitar a ir raspando a manteiga que fica na bancada. Depois de incorporar a manteiga, você vai notar que a massa fica bem macia. É assim que ela deve estar. No final, formamos uma bola e deixamos fermentar por 1h30, ou até dobrar de tamanho. Isso vai depender da temperatura ambiente. A massa do donut geralmente é aberta com um rolo e cortada com um aro para ficar bem redondinho. Mas como isso acaba gerando um desperdício, eu preferi fazer dessa forma que vou mostrar. Nós vamos fazer a divisão da massa e bolear. Essa massa rendeu 15 pães de 60 gramas cada. Se você optar por fazer dessa forma, o ideal é deixar a bolinha o mais redonda possível. Isso vai ajudar na hora de achatar a massa e manter a forma do donut. Colocamos em uma superfície enfarinhada para não grudar e esperamos 15 minutos para o glúten relaxar. Eu vou mostrar duas formas. Na primeira é o donut mais tradicional.
Vamos achatar uma bolinha, deixando ela o mais redonda possível. Use farinha para não grudar. Depois cortamos o centro para deixar aquele furo característico do donut. Esse cortador tem 3 centímetros de diâmetro. Na segunda opção, você vai somente achatar a bolinha. Essa forma é ideal para rechear com cremes. Cubra com plástico filme para não ressecar. E agora ele vai fermentar por cerca de 1 hora ou até quase dobrar de tamanho. Finalmente chegou a hora de fritar essas delícias. O óleo deve estar entre 160 a 170 graus. Se estiver mais alto que isso, corre o risco de ficar cru no centro. E se for muito baixo, ele pode ficar encharcado de óleo. Então, controlar a temperatura é importante. Os nossos donuts vão ser fritos por cerca de 1 minuto de cada lado ou até estar dourado. Depois escorra em uma grade ou em papel toalha. Quero convidar você a ser membro do canal, porque isso ajuda a gente a continuar trazendo conteúdos como esse, tá bom? A gente agradece muito pelo apoio. Tudo pronto e vamos lá que eu vou te ensinar a fazer o creme que recheia os nossos sonhos ou bombolones. É super fácil, vem aprender comigo. Vamos aquecer 250 ml de leite com 5 ml de extrato de baunilha. Em uma tigela, misturamos primeiro as gemas e o açúcar. E depois juntamos a farinha de trigo e o amido de milho. Com o leite já aquecido, vamos colocar uma concha por vez e mexer bem a cada adição para temperar as gemas. Isso vai ajudar a regular a temperatura da gema com o leite aos poucos e elas não cozinharem. Voltamos tudo para a panela para cozinhar em fogo médio até engrossar. Depois de ferver, eu cozinho por uns 3 minutinhos. Após esse tempo, desligue o fogo e acrescente a manteiga até ficar liso e homogêneo. Passe para um recipiente, coloque plástico filme em contato para não criar película e deixe resfriar completamente. Começamos pelo donut recheado. Ele também é conhecido como bombolone na Itália e aqui no Brasil é o nosso sonho. Basta cortar ao meio e rechear. Depois de passar pelo açúcar, vamos fazer um furo com uma faca, mas sem atravessar até o outro lado, e o recheio não vazar. Coloquei o creme em um saco de confeiteiro, mas antes eu bati bem com o fouet para ele ficar liso e cremoso. E está pronto o nosso donut recheado. Você pode rechear com o que quiser, com doce de leite, creme de avelã, enfim, com o que preferir, vai ficar delicioso. Agora a versão mais conhecida. E aqui eu estou usando como cobertura chocolate meio amargo derretido e essa outra cobertura é de açúcar. Basta misturar 80 gramas de açúcar de confeiteiro com 20 ml de leite e corante se quiser, é opcional.
E aí, curtiu? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou a Tainá e esse é o Pizza Põe em Pasta. Um beijo!